Vamos por aqui. Bom, pessoal, vamos dar início aqui à apresentação. Já temos 18 participantes. E todos me ouvem bem? Por favor, um retorno de vocês, só novamente confirmando. E todos estão vendo a minha apresentação de slide? Sim, doutor, tudo certo. Chat. Sim, doutor, sim. Nossa, quanta coisa ocupando tela. Isso aqui realmente não precisa, se for o chat. Muito bem. Obrigado. Valeu. Então, pessoal, a gente vai bater um papo aí sobre anemias e gravidez. Eu sei que é um tema que é muito batido, muita gente já falou bastante coisa, é sempre um tema de congresso da Febrasgo, a gente vê que... mas é um tema importante. E a gente destaca a importância, primeiro, pela ocorrência, né? Praticamente 20% a 80% das gestantes vão ter, ou vão se apresentar no nosso pré-natal com algum grau de anemia, né? E a prevalência, mesmo entre a população não gestante de mulheres, é muito alta. 30% das mulheres no MENACME chegam a apresentar anemia. Claro que isso tem muita ligação com a classe social, com o local onde reside, acesso, né, à alimentação adequada, tudo, mas, como a gente trata da população do SUS, nós nos enquadramos bem nessas ocorrências, como a gente vê no nosso dia a dia aí de pré-natal. E, para além dessa ocorrência bem ampla aí no nosso meio, essa anemia traz agravos aí para o binômio feto-materno, né? Já se correlacionou a anemia materna com ocorrência maior de inserção baixa, descolamento, parto prematuro, risco de infecções, né? Até a ocorrência de toxemia é mais prevalente em mães com anemia, né? E para o lado do feto também. Anemia no primeiro ano de vida, distúrbio comportamental, déficit cognitivo, além da maior ocorrência de óbitos, aborto, baixo peso, prematuridade, né? Então, isso tudo acaba influenciando, aí, dando uma importância ao tema que nos obriga que nós, obstetras e ginecologistas, tenhamos que ter uma certa intimidade com esse tema e saber conduzir minimamente aí os casos de anemia, né? Antes da gente falar da anemia, a gente sabe, isso bem dado aí nas primeiras aulas de fisiologia obstétrica, que existe o fenômeno da hemodiluição gravídica, né? A hidremia fisiológica da gravidez. E isso a gente não pode confundir com anemia. Então, a gente sabe que existe um aumento maior da fração plasmática em relação à fração globular do sangue, e isso causa uma certa queda nos índices de hemoglobina e hematócrito. E isso é chamado de hidremia fisiológica da gravidez. Claro que respeitando determinados limites, mas esse é o que se espera aí na ocorrência da gravidez. Tá? E o pico desse desequilíbrio é na 32ª semana, mas ela vai ocorrendo lentamente ao longo da gravidez, né? E, por isso, né, a gente tem que definir bem o que seria anemia. Na definição fisiológica, é uma perda da capacidade ou uma redução na capacidade transportadora de O2 por unidade de volume de sangue.
Não é a que a gente usa habitualmente, isso é mais para estudos do que uma definição prática para a gente. No nosso dia a dia, a gente usa a definição hematimétrica mesmo, que é aquela que a gente acaba medindo índices hematimétricos e definindo um critério de corte para anemia. Então, a OMS trabalha com índices abaixo de 11 no primeiro trimestre, índices abaixo de 10,5 para o segundo trimestre e volta a ser 11 para o terceiro trimestre. E ainda no pós-parto, índices abaixo de 10 gramas por decilitro, né? Agora, é importante a gente dizer que a anemia não é um diagnóstico definitivo. Ela é um achado de exame, ou muitas vezes de exame físico ou de exame laboratorial, né? Que precisa elucidação etiopatogênica. E é essa abordagem etiopatogênica, de como investigar inicialmente a anemia, que nós vamos trazer aqui nessa aula para vocês terem uma tática de abordagem desses casos de anemia no pré-natal e na ginecologia, né? A gente pode começar com o que eu chamei aqui de primeiro nível de investigação. Muitas vezes, uma boa anamnese e exame físico já vão dar para a gente a provável causa dessa anemia. Por quê? Porque existem só 3 jeitos de ter anemia, né? Ou a gente está perdendo sangue, ou está produzindo menos, ou está destruindo mais glóbulos. Então, se a gente fizer uma boa anamnese, a gente vai poder enquadrar a paciente em uma dessas condições. Por exemplo, a paciente que sempre teve um ciclo hipermenorrágico e se apresenta anêmica, muito provavelmente é por perda, ela perde mais do que ela consegue repor. Vamos supor a paciente que se apresenta ictérica, provavelmente ela está com algum quadro hemolítico, então a gente entende a fisiopatogenia da anemia, né? Pela anamnese, um exame físico, muitas vezes a gente já consegue ter uma boa ideia de qual a causa dessa anemia. Tá? E a outra coisa que a gente deve fazer nesse primeiro nível é não ficar só na hemoglobina e no hematócrito. Isso é um exame muito pobre para a gente avaliar a anemia. A gente precisa de um hemograma completo. O hemograma não só vai trazer para a gente a confirmação, né, da anemia, a gravidade, mas ele vai permitir que a gente classifique morfologicamente aquelas hemácias que estão em número reduzido. E isso também vai ajudar a gente na investigação da anemia. Posso colocar alguma coisa no YouTube? Doutor, Hoje com fome. doutor, desculpa interromper. Não está passando os slides. Está travado na primeira tela, eu já estou passando aqui. Desculpa, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui destravar. Vou carregar de novo. Se eu tivesse feito esse biscoito, eu ia ficar bem bravo. Fica muito pesado. Não fala assim comigo. Desculpa, gente, vou tentar carregar aqui novamente para ver se a gente consegue passar as imagens do início, tá? Um minutinho. Meu áudio está aberto. A minha tela agora está passando? Sim, doutor, agora está passando. Sim? Ok. Então,
Para quem não viu os slides, depois a aula está gravada, vocês podem rever aqui a apresentação, mas não tem problema. Então, eu estava dizendo da hidremia fisiológica, né, que esse desbalanço entre a fração plasmática e globular. Isso a gente já viu. Vamos ver se passa aqui. E aqui as definições hematimétrica aí da anemia, né? Para o primeiro trimestre, último trimestre menor que 11 no HB, ou 33 no hematócrito, e no segundo trimestre, pela hemodiluição, aceita-se índices até 10,5. E no pós-parto, pelo sangramento do parto, índice até 10. Tá? Mas a anemia, como eu disse, não é um diagnóstico definitivo. Então, no primeiro nível de investigação, caberia aqui uma anamnese, exame físico para identificar o mecanismo de anemia, que pode ser por perda, menor produção ou maior destruição dos glóbulos. E o hemograma para que a gente consiga ter essa confirmação laboratorial e uma classificação morfológica que nos ajuda também na investigação diagnóstica. Por quê? A gente tem aqui 3 grupos, basicamente, aqui quanto o tamanho dos glóbulos e o grau de concentração de hemoglobina que eles carregam, que nos permitem enquadrar alguns tipos de anemia. Por exemplo, a hipocrômica microcítica, que é clássica, né, da anemia ferropriva, é bem patente que as hemácias ficam menores e com quantidade menor de hemoglobina. Então, é um índice que nos ajuda. Quer dizer, se eu tenho um volume corpuscular baixo e uma hemoglobina corpuscular baixa, ela enquadra bem na ferropênica. O mesmo vale para os outros achados com relação ao tamanho dos glóbulos, né? A gente consegue ter uma ideia inicial de qual seria o grupo que eu vou acabar seguindo na investigação. Uma vez que eu tenho essa ideia inicial, correlacionando com os dados da anamnese e exame físico, eu vou levantar hipóteses diagnósticas. E nessas hipóteses que eu levantei, aí sim eu vou para o segundo nível de investigação. Então, vocês veem que o primeiro nível é anamnese, exame físico e um hemograma. Segundo nível de investigação, baseado naquilo que eu direcionei por esses dados anteriores, eu vou enquadrar a paciente. Então, as mais frequentes são as carenciais, né? E dentre elas, a mais frequente é a ferropriva. Como é que a gente caracteriza a ferropriva? Ferritina abaixo de 30 já nos caracteriza muito bem. Há autores que nem fazem outras avaliações adicionais. Uma ferritina abaixo de 30 já autoriza a reposição de ferro, já autoriza enquadrar a paciente numa carencial, né? Mas, se a gente quiser mais elementos, a gente pode usar o ferro sérico, a saturação de transferrina, que vão estar todos baixos, né? Anemia carencial por folato, por ácido fólico, também a gente pode dosar ou folato sérico ou folato eritrocitário. Vocês veem que aqui eu já estou indo especificamente naquela minha hipótese diagnóstica anterior, quer dizer, fiz anamnese, exame físico, fiz um hemograma, eu já tirei para que lado eu vou, para que exames eu vou pedir. Eu não preciso pedir todos. Eu posso pedir, se eu confirmar com algum daqueles exames, eu já estou autorizado a iniciar o tratamento. Tá? Se eu achar que é uma carencial por B12, a gente comprova que é uma carencial por B12, dosando o B12 sérico, né? Lembrar que aparecem sinais neurológicos também na carência de B12. Agora, aqui a ferritina, eu chamo a atenção que ela é um marcador de fase aguda de inflamação. Então, cuidado que naquelas pacientes que estão com algum quadro inflamatório agudo, a gente precisa se cercar dos outros índices também para ter uma confirmação da carência ou da não carência, porque a ferritina sobe em processos inflamatórios. Então, ela pode estar falsamente aumentada e a paciente ter uma anemia carencial. Tá? Mas, afora isso, ela é um excelente marcador.
Se eu pensar em hemoglobinopatias, né, eu vou passar para uma eletroforese de hemoglobina. Ainda é um exame relativamente simples, que está ao alcance do médico geral, sem precisar ainda do hematologista. E aqui eu posso me surpreender com uma anemia falciforme, uma talassemia, certo? Que tem achados bem típicos na eletroforese. Então, esse seria um segundo nível de investigação. Ainda nas doenças, se eu suspeitar que é uma anemia de doença crônica, eu posso dosar creatinina, a dosagem de hormônios tireoidianos também pode entrar nesse grupo. E se a gente suspeita de anemia hemolítica, a gente vai confirmar com o aumento de bilirrubinas, DHL, e como boa parte delas apresenta CUMBS positivo, também um teste de CUMBS, tá? Então, esse segundo nível são exames que a gente está habituado, não são exames excepcionais, difíceis de interpretar, nada disso. São exames que você pode pedir e você vai dar uma investigação mais adequada para aqueles casos que você está tendo o achado da anemia, né? E existiria um terceiro nível de investigação, que eu acho que esse é reservado para o hematologista mesmo. Se eu tiver dúvida ali, está confuso, um exame vai para um lado, outro vai para o outro, é melhor a gente pedir ajuda aí para o hematologista, ele vai fazer um esfregaço, um mielograma, um estudo genotípico, que são exames que já fogem da nossa alçada habitual, e é melhor, nesses casos, a gente referenciar a paciente para o hematologista, que vai fazer uma investigação com exames um pouco mais de interpretação mais difícil, né, no nosso caso. Boa tarde, senhora. Bom, nós vamos falar agora especificamente um pouquinho da anemia e gravidez mesmo. Até agora eu falei de anemia de forma geral, né? Isso aquilo que eu falei serve para qualquer paciente que você tenha um achado de anemia. Tá? Na gravidez mesmo, especificamente, então vamos falar aqui primeiro da mais frequente, essa anemia por deficiência de ferro. Então, 95% praticamente das anemias na gravidez são por essa causa. É muito prevalente na população, tanto que a OMS, esse indicador da OMS é basicamente para anemia carência ferropriva, né? Ela define como HB menor que 11. E, geralmente, esse tipo de anemia se deve, né, a um desbalanço entre a oferta e a demanda. E a oferta é sempre um problema em nosso meio, né? Países subdesenvolvidos, a alimentação tem uma baixa oferta de ferro, geralmente. O ferro de boa qualidade está presente em alimentos mais caros, então sempre existe esse viés aí, sociológico, né? Mas o sexo feminino é muito predisposto a isso, pelo fato das mulheres menstruarem no MENAC, né? Então, essa perda de sangue mensal aí no MENAC sempre leva a uma espoliação dos depósitos de ferro em quem não tem uma ingesta adequada e fica ali sempre na corda bamba. E na gravidez, como a demanda de ferro aumenta mais ainda, ela acaba entrando na faixa anêmica, né? Como é que a gente faz para tratar essas pacientes que a gente constatou uma anemia ferropriva na gravidez? Primeira coisa é aumentar a oferta dietética, né, do ferro. E lembrar que os produtos de origem animal têm uma superioridade sobre os de origem vegetal pela biodisponibilidade do ferro. Então, quando eu dou um produto de origem animal, 15% a 30% do ferro que ele contém eu consigo absorver. Quando eu dou um produto vegetal, 5% a 10%. E o pior ainda é que eles competem. Então, quando você for orientar a dieta da sua paciente, não basta ela aumentar a oferta, né, de produtos de origem animal. Também precisa orientar para que ela não, na refeição que ela comer carne, por exemplo, ela não ingerir um espinafre junto. Por quê? Porque esses produtos vegetais, eles são ricos em fitatos, e o fitato quela o ferro no tubo digestivo. E aí o ferro não é absorvido, vai ser eliminado. Então, o ideal é que na refeição que ela coma carne, ela não misture com essa espinafre, brócolis. São ricos em ferro, mas pobres em biodisponibilidade.
Então, na refeição que ela comer carne, evitar de comer coisas verde escuro, muitas coisas vegetais aí dessa categoria, para não competir com esse ferro de alta biodisponibilidade que tem na carne, por exemplo. A outra opção, que acaba sendo praticamente uma unanimidade aí, né, é a suplementação medicamentosa. Como os pacientes não conseguem ter uma dieta adequada, a gente acaba, ou quase que mesmo nas que tem, pela necessidade da gestação, a gente acaba dando para todo mundo aí uma suplementação de ferro oral. Naquela paciente que não tem anemia, 30 miligramas por dia, tá? Já é suficiente. Para aquelas pacientes que têm anemia, a gente teria que dar entre 40 e 200 miligramas por dia. Isso não existe uma dose padronizada, mas seria 2 a 3 vezes aí aqueles níveis basais aí que a gente oferece. E isso causa muitas vezes efeitos adversos, né? Primeiro que esse ferro que a gente dá oral, só 10% é absorvido, então a gente tem que dar uma dose muito alta para ser absorvido uma pequena fração. E essa dose alta acaba levando a efeitos adversos aí no tubo digestivo, dor de estômago, distúrbio com as fezes, obstipação, diarreia. E as mulheres reclamam bastante disso, né? Para a gente tentar contornar isso, foram criados outros sais de ferro que têm menor incidência de efeito adverso. Porém, na nossa rede pública, a gente não dispõe de nenhum desses. Então, o que a gente dispõe mesmo é o velho e bom sulfato ferroso. O sulfato ferroso, para vocês verem, olha, eu preciso dar 150 miligramas de sulfato para ter as 30 miligramas de ferro elementar, que é a necessidade basal. Então, se eu for dar sulfato ferroso, numa dose que eu quero repor para uma paciente que tem anemia, eu preciso dar 2 a 3 comprimidos por dia. É uma dose que é difícil convencer as mulheres a usar. Então, o que é feito? O que se sugere que faça aí? Que a gente dê uma dose um pouco maior, mas em dias alternados. Então, por exemplo, dá 2 a 3 comprimidos antes de uma refeição principal e no outro dia não dá. Parece que esses dias alternados, né, alguns autores relatam que as pacientes têm menos efeito, reclamam menos de efeito adverso aí da medicação. Então, é uma opção também a mais aí, tentar dar um pouquinho mais no dia, mas não dá todo dia. Tipo, dá segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, tentando reduzir efeito adverso. Existe basicamente o sulfato ferroso, os ferros quelados e os polimaltosados. A incidência de efeitos colaterais é nessa ordem também. É maior no sulfato, um pouquinho menor nos quelados, um pouquinho menor no polimaltosado. O problema é que o custo aumenta bastante. Para vocês terem uma ideia, um comprimido de sulfato ferroso custa menos de 10 centavos. Um ferro polimaltosado chega a custar R$2 por dia cada comprimido. Então, tem que pesar se a paciente vai ter essa condição para oferecer ou não esse ferro com um pouquinho menos de efeito adverso. Porém, do ponto de vista de correção da anemia, se a gente seguir essa proporção aqui que está apresentada aqui no slide, a gente vai manter a dose adequada para repor e para tratar a anemia dela. Não adianta querer tratar a anemia, uma anemia de 8, 9, em 2 semanas. Isso aí, essa primeira fase do tratamento, que a gente chama de atingir a hemoglobina-alvo, que seria 11, leva em torno de 1 mês a 2. E a segunda fase, que seria repor os estoques de ferro, pode levar 3, 4 meses, mantendo esse ferro, a reposição de ferro oral. Então, isso por isso que é interessante que já na primeira consulta do pré-natal você já faça essa abordagem e, se for uma anemia carencial, já inicie o tratamento, porque você precisa de tempo para corrigir essa anemia
sem necessidades aí de lançar mão de outras coisas que são mais caras e mais sujeita a problemas aí, né, que o ferro oral. O ferro oral é um tratamento bem tranquilo. A segunda opção para a gente suplementar, desculpe, mudei aqui sem querer, seria o ferro injetável, né? A gente tem aqui no nosso meio bastante conhecido a Ionori por 1, tem outros fabricantes, mas poucos, né? Mas esse é o que tem na rede pública aqui para a gente também. Existe uma formulinha aí para calcular quanto a gente quanto a gente precisa repor de ferro para tratar a anemia, né? E existe um limite aí também de dose máxima de 500 miligramas por semana, então a gente também vai precisar de um tempo desse ferro injetado. A vantagem é que a gente pode dar praticamente a dose, repor totalmente a reserva de ferro dela, e depois ela vai aos poucos recuperando os índices hematimétricos. Então, quando que a gente usa o ferro injetável? Para aqueles casos em que eu não tenho tempo hábil para corrigir uma anemia importante com o ferro oral, que eu vou precisar de 1 a 2 meses, e para aqueles casos que não toleram a via oral, aquela paciente que não tem jeito, ela fala que toma, mas você vê que o índice dela não muda, os controles hematológicos permanecem ruins, né? Lembrar aqui que para o ferro injetável não há dados de segurança para uso no primeiro trimestre. Então, a gente sempre foge dessa condição de uso no primeiro trimestre, tá? Usar sempre a partir do segundo e terceiro. E, em último caso, né, se a gente não teve uma boa resposta, estamos na iminência do parto e a anemia é importante, né, tá uma anemia sintomática, a gente acaba lançando mão da transfusão sanguínea, porque a gente não difícil pôr uma paciente em sala com níveis hematimétricos muito comprometidos, principalmente se o parto é operatório, né? Então, eventualmente, a transfusão sanguínea não é a opção mais comum, mas em casos extremos a gente é uma opção. Doutor, no caso da deficiência de ácido fólico, agora? A deficiência de ácido fólico não é frequente na população geral, porque qualquer legume, verdura tem ácido fólico, né? Então, a ocorrência é 1 para 200, 1 para 40 partos, né? Mais em multípara, mas mesmo assim é baixa. Onde a gente vai encontrar deficiência de ácido fólico? Naquelas pacientes que têm alguma causa coadjuvante aí, né? Então, por exemplo, alcoolismo, hiperemese, gestação múltipla, toxemia, anemia falciforme, uso de anticonvulsivante, doenças desabsortivas. Então, essas pacientes, por mecanismo de competição na absorção, ou por nutrição inadequada, ou por perda mesmo, ou demanda muito importante, como no caso da gestação múltipla, elas podem desenvolver uma carência de ácido fólico, tá? E na gestação, né, a gente vê que aumenta a incidência de defeito aberto no tubo neural, está relacionado a aborto, descolamento, baixo peso, né? Então, se a gente constatar que existe essa anemia por deficiência de ácido fólico, o tratamento profilático acaba sendo as 400 microgramas, que é aquela dose que a gente acaba usando também para prevenção do defeito de tubo neural, né? Agora, aquelas pacientes que têm uma carência comprovada, a gente precisa usar de 1 a 2 miligramas dia. E nas pacientes com antecedente de defeito aberto de tubo neural, lembrar que é 4 a 5 miligramas dia, a dose aumenta, tá? Mas o tratamento, basicamente, é corrigir essa causa de base aí que ela tem, né? E repor aí o ácido fólico, não tem muito problema aí nesse tratamento, nessa abordagem. No caso da deficiência por B12, também ela é rara na gestação. B12 é uma vitamina largamente disponível aí em fruta, legume, verdura. Quem vai ter deficiência de B12? Quem tem problemas gastrointestinais, né? Pode ser, tirou o estômago, tem enterocolite, giardíase.
Existe uma doença autoimune, né, que é a deficiência do fator intrínseco, que também impede, se liga ao fator intrínseco do estômago e não deixa que esse fator se ligue à vitamina B12 para que ela seja absorvida. Então, a gente tendo esse diagnóstico, né, geralmente ele vem associado a sintoma neurológico, a carência de B12, a gente vai partir para o tratamento, que é a B12 injetável, 1 miligrama por semana, por 6 semanas, se for uma condição reversível. Se for uma condição permanente, a gente precisa manter esse esquema de B12 mensal, ad eterno. Por exemplo, se a paciente não tem estômago, ela nunca vai produzir fator intrínseco, não vai absorver B12, ela vai precisar receber permanentemente a vitamina B12 injetável, tá? Então, essa condição aí que a gente precisa... Estão perguntando aqui, eu acho que eu vou deixar as perguntas todas para o fim, que assim a gente talvez já responda algumas no decorrer da apresentação. Mas depois eu volto aqui nas perguntas com vocês, tá? Vou deixar para o fim. Outra condição que a gente se depara aqui no nosso meio são as síndromes falciformes, né? Como a gente tem uma miscigenação grande na população, tem muita origem muito afrodescendente aqui em nosso meio, né? Então, essas síndromes falcêmicas não são tão infrequentes assim. A síndrome falcêmica, ela é dada por um defeito na cadeia beta da hemoglobina, né? Que vai diminuir a liberação de O2 aí, tecidual, frente a situações de hipóxia, acidose, essa hemoglobina vai precipitar na hemácia, essa precipitação altera a forma da hemácia, e essa forma alterada leva a fenômenos vasoclusivos. Isso é a fisiopatogenia da anemia falciforme, né? Ocorre que ela compreende um grupo de doenças que a gente tem aqui. O traço falcêmico, a anemia falciforme, forma homozigótica, né? A doença da hemoglobina SC e a S-beta-talassemia. Como é que é isso? O traço falcêmico, a paciente tem só uma das cadeias comprometidas, a outra é normal. Então, ela não apresenta a forma homozigótica da doença, né? Então, os resultados, a anemia que ela apresenta no decorrer da vida é uma anemia leve. Raramente desencadeia crises de falcização, né? Mesmo na vida fora da gravidez. Na gravidez, não existe uma piora também, nem dos resultados perinatais, nem no número de crises. Tá? Só lembrar que ela tem maior risco para embolia pulmonar e lesão renal. Então, essas pacientes a gente deve acompanhar com uroculturas aí mensais para prever, para tentar surpreender aí alguma infecção urinária e tratar bem precocemente. Porque tanto a infecção vai predispor à falcização, como ela vai predispor a maior lesão renal, né? Que ela já tem algum grau pelo traço falcêmico. Agora, a situação é bastante diferente no caso da anemia falciforme na forma homozigótica, a S-beta-talassemia e a SC-talassemia. A anemia SC. Nessa condição, a paciente ela costuma ter várias crises de falcização, ela tem uma diminuição já de base da fertilidade, essas crises costumam piorar na gravidez, chegando a ter 30% a 50% de perda gestacional. Não havendo a perda, elas ainda têm maior risco para restrição de crescimento, toxemia, pneumonia, necessidade de transfusão, né, e risco para embolia pulmonar, pielonefrite, AVC. Então, é uma paciente que a gente precisa muita atenção no pré-natal, ela precisa estar acompanhada num pré-natal de alto risco, porque ela tem muita chance de desenvolver tudo isso aí ao longo da gravidez, pela condição da anemia falciforme. Essa S-beta-talassemia é uma mistura, que ela tem um traço falcêmico e um traço da beta-talassemia. E a SC é a mesma coisa. É uma mistura aqui. Mas essa mistura
potencializa muito aquele efeito de tromboembolismo, e daí todas essas comemorações aqui que a gente acaba observando na gravidez, né? Como é que é o tratamento aí desse tipo de anemia na gravidez? Primeiro, ácido fólico, essas pacientes devem receber 5 miligramas, porque elas têm uma hemólise permanente, necessidade de síntese de glóbulos, né? Então elas demandam muito ácido fólico. E o ferro, se necessário. Às vezes elas já tomaram N transfusões também e acabam tendo ferro em quantidade suficiente. Então, a gente precisa avaliar o depósito de ferro para ver se é necessário ou não. Em geral, sim. Indicar vacinação para hemófilos, hepatite B e pneumonia estreptocócica, porque essas pacientes fazem aquela autoesplenectomia, né? Então, elas vão perder o baço e a função protetora que o baço tem nesse tipo de infecção. Então, checar se elas têm essas vacinas, se elas não tiverem, elas precisam receber. Investigar sempre sintomas urinários, né, e realizar urocultura mensal. Naqueles casos em que costuma ocorrer comprometimento fetal, né, na forma homozigótica lá da falciforme, a vigilância antinatal do bem-estar fetal, da ocorrência de restrição com ultrassom e cardiotoque seriado. Transfusão profilática e exossanguíneo são condutas aí não bem estabelecidas para esses casos. A gente vai lançar a mão da transfusão quando necessário. Tá? Não é uma prática que a gente faz como a gente vai ver aí na talassemia beta. Evitar hipóxia e hipotensão no parto, controle rigoroso de infecção e hidratação. Então, essa paciente, na hora do parto, a gente também, para não ter chance dela fazer uma crise de falcização ali, ela precisa estar com uma boa analgesia, não sangrar muito, dar um cuidado com a hipotensão, né? Hidratar, não deixar ela desidratar durante o trabalho de parto por um jejum prolongado, porque tudo isso vai predispor a ela entrar numa crise de falcização. E aí isso piora muito o prognóstico dela. Tá? Usar antibiótico terapia profilática pelo risco de infecção pulmonar que essas pacientes têm, né? Então elas devem fazer uso. Evitar anestesia geral, tá? Manter o paciente aquecida e lembrar de prevenção de tromboembolismo no puerpério. Essas pacientes devem receber também a profilaxia para tromboembolismo. Tá? Se a paciente entrar em crise, o tratamento é basicamente o mesmo daquele que a gente usa fora da gravidez, né? Identificar e tratar o fator desencadeante, oxigênio, hidratação e analgesia. Transfusões não melhoram a dor nem encurtam a crise, porém, pode ser que seja necessário. É bom que nessas ocasiões a gente possa ter auxílio aí do hematologista ou do clínico experiente para dar uma ajuda nessa condição. E antibióticos sempre que necessário, não ser econômico nisso, que essas pacientes têm muita predisposição para a infecção, né? E lembrar aqui no planejamento familiar que essas pacientes, pelo risco de tromboembolismo, têm contraindicação para o uso de contraceptivos orais ou injetáveis combinados, com o uso de estrógeno, porque eles também aumentam o risco de tromboembolismo, né? Então, não lembrar disso na prescrição. O DIU tem uma contraindicação relativa, porque essas pacientes anêmicas vão ter com o uso do DIU podem ter sangramento aumentado, então a gente acaba, o DIU de cobre, pelo menos, tendo uma contraindicação relativa. O DIU de progesterona não teria essa contraindicação. E lembrar que o progestágeno é o contraceptivo de eleição para essas pacientes. Além de ter a contracepção, ele tem uma ação estabilizadora na hemoglobina e diminui o número de crises de falcização, né? Outra coisa que a gente precisa orientar a nossa paciente é o aconselhamento genético. Lembrar que essas pacientes, muitas vezes, se casam ou têm filho com parceiros que também são portadores.
Então, se os dois são heterozigotos para falciforme, por exemplo, eles podem gerar um filho com a forma grave da doença, que é a forma homozigótica. Então, eles têm que receber essa orientação, têm que fazer uma pesquisa no casal, eventualmente, se o parceiro também é portador do traço falcêmico, para orientar, fazer esse aconselhamento aí, para eles saberem que as próximas gestações têm essa possibilidade, tá? Então, isso também a gente pode fazer pela nossa paciente. No caso aqui das talassemias, vamos colocar primeiro aqui o seguinte: o adulto normal tem basicamente quase toda a sua hemoglobina, aquela hemoglobina A1 que a gente fala. Então, ela tem 2 cadeias alfa, 2 beta. Tem um pouquinho de hemoglobina A2, e isso segue normal na gravidez. O recém-nascido, a maioria da hemoglobina dele é chamada hemoglobina fetal e depois ele vai trocando para a hemoglobina do adulto. O que acontece aqui na talassemia? Não sei se vai dar para todo mundo ver, espero que dê, está meio apagadinho aqui no slide. Eu mudei a cor, mas ele não alterou. Então, para a alfa-talassemia, existem 4 genes que sintetizam a cadeia alfa da hemoglobina. E o indivíduo pode ter vários graus, né, de funcionamento desse gene. Então, se o indivíduo não tiver apenas um gene funcionante, ele tem outros 3 que produzem cadeia alfa, praticamente ele vai ser um indivíduo com um fenótipo normal, ou seja, ele não vai apresentar praticamente anemia nenhuma, não vai ter nenhuma clínica, não vai ter nenhuma importância aqui na gravidez. Já se o indivíduo tiver 2 genes com problema, ele vai ter uma diminuição aqui dos níveis de hemoglobina. Tá? E vai ter um pouquinho de anemia, que vai se acentuar na gravidez essa anemia, mas também não costuma ter grandes problemas, não. Já no indivíduo que tem 3 genes não funcionantes, ele forma poucas hemoglobina 1 e A2. E ele forma mais tetrâmeros da cadeia beta, que é essa hemoglobina H aqui que a gente fala. Essa hemoglobina H, ela não é uma hemoglobina que, vamos dizer, libera bem o oxigênio. Isso vai produzir uma anemia moderada no indivíduo e essa anemia se acentua na gravidez. Mas o motivo de eu trazer essa explicação aqui para vocês é por causa dessa última condição aqui, que é se a pessoa não tem nenhum dos 4 genes para a cadeia alfa funcionante. Então, nessa condição, ela não vai produzir cadeias alfa. Ela vai produzir a hemoglobina H um pouquinho, predominantemente a chamada hemoglobina de Bartz. Tá? Essa hemoglobina de Bartz, essa condição de ausência dos 4 genes é incompatível com a vida. Então, esse bebê não é viável do ponto de vista de sobrevida pós-natal, porém, ele é um bebê que fica hidrópico. A anemia é tão intensa que se desencadeia o mesmo quadro da doença hemolítica perinatal. Ele vai ter anemia e vai fazer hidropsia. E isso, nesse caso, como o bebê não tem viabilidade pós-natal, não há nenhum benefício em a gente manter a gravidez em nenhuma condição, porque esse bebê hidrópico vai ficar grande, vai dar problema na hora do parto, vai dar distócia, vai ser uma complicação a mais, né? Então, nesses casos, se a gente fecha esse diagnóstico aqui, na vida intrauterina, está indicada a interrupção da gestação para não chegar nesse ponto aqui, tá? Mas, normalmente, a paciente que tem essa condição, ou ela casou com um parceiro que tem essa condição aqui. Então, você veja, cada parceiro tem um quadro relativamente tranquilo, mas quando eles juntaram, eles formaram isso aqui, que é um quadro fatal aqui para o concepto. Então, o aconselhamento genético aqui na alfa-talassemia é importante a gente determinar em qual desse grupo, dessa condição ela se enquadra, né? E os pais, né, se enquadram, e para ver se ela tem essa chance aqui de ter essa intercorrência aqui, que seria a mais grave aqui para nós aqui obstetras, né?
No caso da beta-talassemia, só existem 2 genes para a cadeia beta. E a cadeia beta, então, o indivíduo ele é só portador, quer dizer, ele tem a forma heterozigota, um gene tem problema, mas o outro funciona, então ele vai ainda conseguir formar hemoglobina 1, hemoglobina 2, o quadro clínico vai ser uma anemia leve. Não tem muita importância aqui na evolução da gravidez. Agora, se ele tiver a forma homozigótica da beta-talassemia, ou seja, ele não forma cadeias beta, ele não vai conseguir formar hemoglobina 1, vai formar só a 2 e fetal. Esse é o padrão que a gente vê na eletroforese de hemoglobina. Tá? Esses indivíduos costumam ter uma anemia intensa e perdas gestacionais. Tá? Então, como é que seria o tratamento? Nas formas minor das talassemias, pouco ou nenhuma repercussão na gestação. A gente só precisa suplementar com a dose de 5 miligramas do ácido fólico, porque eles têm algum grau de destruição aumentada aí de eritrócitos, né? Não prescrever ferro sem comprovar a deficiência, porque muitas vezes esses pacientes já tomaram também muitas transfusões. Então, cuidado aqui na prescrição de ferro. E outra coisa, eles, pela talassemia, aumenta a absorção de ferro a nível intestinal. Então, muitas vezes esses indivíduos não têm deficiência de ferro, não falta ferro para eles, tá? E transfusão aqui só se a anemia for moderada ou grave e sintomática. Lembrar do aconselhamento genético, né, e diagnóstico pré-natal quando os pais são portadores, a gente precisa se ater a isso, tá? E casos suspeitos da doença de hemoglobina de Barth devem ser submetidos a procedimento invasivo para confirmação diagnóstica e interrupção da gestação, se for comprovado, para não deixar um bebê ficar hidrópico, um bebê que não tem viabilidade, só vai causar mais problemas, né? Agora, no caso das talassemias major, essas pacientes costumeiramente eram inférteis ou morriam na infância, porque o grau de anemia que elas tinham e de hemólise de intoxicação pelo ferro era tão intenso que muitas vezes elas não chegavam à idade adulta, né, à idade reprodutiva. Mas hoje a gente faz com essas pacientes programas de transfusão profilática. Então, essas pacientes recebem transfusões, né, para manter a sua hemoglobina num nível adequado e evitar aquelas, vamos dizer, todos os eventos desfavoráveis decorrentes da sobrecarga de ferro, porque a gente, juntamente com o programa de transfusão, a gente faz uso de quelantes para evitar a hemociderose, que é um agravante aí para essa condição. Então, essas pacientes vão, eventualmente, aparecer no nosso consultório, porque como elas não morrem mais, elas têm uma condição clínica mais estável pelas transfusões, pela quelação do ferro, elas vão, eventualmente, engravidar. Nessa condição, a gente deve suplementar também com ácido fólico, 5 miligramas, não usar ferro, e o aconselhamento genético e diagnóstico pré-natal quando ambos os pais são portadores. Não esquecer disso, né? A outra condição aqui, que é bem rara também, é a hemoglobinúria paroxística noturna. Mas essas pacientes, como elas têm uma predisposição aqui para fenômeno tromboembólico, elas, por algum motivo também desconhecido, raramente engravidam, mas quando engravidam tem maior risco de aborto, tromboembolismo, né? Então, o tratamento aqui para essa condição, se você sabidamente, essa paciente vai chegar já para você com diagnóstico, né? Isso é uma coisa que ela vai a nível, é um daqueles casos que vão ser encaminhados em algum momento para o hematologista, ele vai fechar o diagnóstico, mas ela vai chegar para você, doutor, eu tenho isso aqui. O que você faz na gravidez, né? Suplementação de ácido fólico, reposição cautelosa de ferro, prednisona e transfusões, se forem necessários, com o filtro leucocitário,
o uso de anticoagulação profilática no puerpério, ou plena, se ela já tiver antecedente tromboembólico, tá? Fica contraindicado a contracepção hormonal combinada também e o uso do DIU de cobre, tá? Mesma condição lá pela predisposição de fenômeno tromboembólico e pela própria anemia, né? Para não sangrar mais. Então, essa condição também não é frequente, mas pode aparecer aí para vocês. E temos ainda a anemia hemolítica autoimune, né? Geralmente, esse tipo de anemia está associado a alguma doença do colágeno, colite, alguma leucemia, medicamentosa, infecção, né? Não é uma condição que dificilmente aparece isoladamente. E o tratamento aqui para as pacientes que são portadoras de anemia hemolítica autoimune seria o ácido fólico, prednisona nas crises, né? Evitar transfusões, porque essas pacientes, quanto mais você transfunde, mais anticorpos contra antígenos eritrocitários ela vai formar, né? Então, só mesmo se necessário, e mesmo assim com glóbulos lavados, com volumes pequenos, né? Pelo risco de hemólise e coagulação intravascular. A gente ainda pode lançar mão naqueles casos que não respondem ao corticoide, a gama-globulina intravenosa e, eventualmente, até a plasmaférese. Mas isso é uma condição também que o hematologista vai acompanhar com a gente, tá? Só lembrar que eu trouxe essa anemia hemolítica para a gente porque o obstetra precisa se ater a esse último detalhe aqui. Se os anticorpos que causam essa anemia hemolítica na nossa paciente são da classe GG, eles podem cruzar a placenta e se o feto tiver os mesmos antígenos lá nas hemácias, eles vão sofrer hemólise intraútero. Então, essas pacientes precisam ser acompanhadas aqui com o pico de velocidade sistólico da artéria cerebral média, com ultrassom seriado, né, mensal pelo menos, para ver se aparece algum sinal de hidropsia ou alteração do pico de velocidade sistólica, porque, eventualmente, esses fetos podem necessitar de transfusão intrauterina por conta dessa hemólise que vai ocorrer pela passagem desse anticorpo da mãe para ela. Aqui, no caso, o anticorpo não precisa ser necessariamente ela ser RH negativo, nada disso. Ela tem um anticorpo contra um antígeno eritrocitário qualquer lá, e isso, se for GG e passa a placenta, pode levar a hemólise no feto também. Então, a mesma anemia que a mãe tem, o feto vai ter também se ele tiver o antígeno. E por isso que a gente precisa fazer esse acompanhamento. Então, nessas pacientes que vêm com esse diagnóstico para a gente, lembrar desse acompanhamento mensal aqui, com o pico de velocidade sistólica. Tá? Bom, por fim, anemia plásica, né? É raro, felizmente, porém eu trouxe aqui porque ela cursa com alto índice de mortalidade mesmo. Os pacientes que desenvolvem anemia plásica na gestação, até 20% morrem. Tá? E geralmente secundária, hemorragia ou sepse, porque a aplasia da medula acaba baixando todos os índices de neutrófilos, de hemácias, de plaqueta. Então, essa paciente é uma paciente de difícil manuseio. E a crise aplástica pode ser desencadeada, inclusive, pela gravidez. Tem relatos na literatura. E pode recidivar em gestações seguintes. Então, é uma condição rara, felizmente, mas quando a gente se depara com ela na gravidez, é uma gravidade importante a ponto de poder ser necessária a interrupção da gestação para interromper a crise. Claro que isso deve ser discutido com uma equipe multidisciplinar, o hematologista, o clínico e o ginecologista, mas às vezes nós já tivemos casos aí que o hematologista foi quem solicitou a interrupção por conta da gravidade da crise aplásica.
O tratamento também não vai ser feito pela gente, vai ser feito pelo hematologista, então está aqui só para vocês terem conhecimento das possibilidades. Para nós, cabe uma vigilância rigorosa e tratamento das infecções, né? Que é pela condição aplásica da medula, favorece aí quadros de infecção. Então, urocultura também, acompanhamento com urocultura, vigilância aí de qualquer quadro infeccioso e tratamento agressivo e precoce de qualquer infecção. Tá? Então, tem a esferocitose, desculpa, tinha mais uma aqui. Isso aqui é um grupo de deficiências hereditárias, né, que inclui várias delas, com alteração de proteína de membrana, que leva a uma fragilidade aí da hemácia. Então, ela vai hemolizar na circulação ou nos órgãos, né, no baço, e a gente precisa saber que a gravidez piora esse tipo de anemia, tá? Porém, a anemia em si não costuma ser um agravo à gestação. O tratamento, basicamente, é ácido fólico, controle rigoroso também de infecção, né, a fim de evitar uma crise hemolítica, terapia transfusional, se necessário, né, na ocorrência de uma crise hemolítica grave, e lembrar do aconselhamento genético. Como isso geralmente são alterações hereditárias, e muitas vezes, algumas vezes dominante, às vezes recessivo, tem um risco aí de casais, né, que tenham uma forma mais leve da doença possam gerar um filho com uma forma mais grave dessa doença. Então, oferecer o aconselhamento genético, né, para essas pacientes também, se a gente tiver essa investigação. Isso também vai chegar para a gente já diagnosticado, né? Não é uma coisa que chega que a gente vai fazer essa investigação. Esse é aquele terceiro nível que o hematologista vai fazer. Bom, pessoal, é isso. Eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Quem tiver perguntas, a gente pode... Muito bem. Alguma pergunta? Oi, doutor. Arthur aqui. Alô? Aqui tem uma pergunta, então, que eu vou responder do meio da apresentação aqui. Pacientes que tenham bons índices hematimétricos, devemos obrigatoriamente suplementar o ferro? Então, aqui cai naquela condição que eu falei. É muito comum as mulheres, na menáquine, você vê que a prevalência, eu falei a prevalência de anemia, né? É 30%, mas a prevalência de ferropenia, a paciente, antes de ter anemia por deficiência de ferro, ela tem uma depleção dos estoques de ferro. Então, o estudo populacional mostra que mulheres na menáquine têm uma reserva de ferro, uma grande parte delas, muito baixa, principalmente nas classes socioeconômicas menos favorecidas, né? Então, essas pacientes, em geral, vão ter uma reserva de ferro ali bem limítrofe. Se você não repor, talvez com a necessidade aumentada na gestação, né, ela vá entrar na anemia carencial aí. Então, de forma geral, a OMS preconiza que a gente acabe suplementando todo mundo com pelo menos 30 miligramas aí de ferro durante a gestação. Não precisa ser no primeiro trimestre, né, que a paciente está com enjoo, está com aquele quadro ainda da MS, e o ferro só vai piorar isso. Então, pode ser iniciado no segundo trimestre, mas a OMS preconiza também que se faça essa suplementação aí mesmo nas pacientes que não têm índice hematimétrico alterado. Mais perguntas? Gente, eu não estou vendo aqui no chat nenhuma pergunta. Se tiver perguntas, pode abrir o microfone, fazer, não tem problema.
Mais nenhuma pergunta? Então, tá bom. Então, estou encerrando aqui a apresentação. Essa aula nós vamos tentar subir para o nosso YouTube. Doutor, alô? Encerrando aqui a gravação e a apresentação, pessoal.